nós vamos estudar essa manhã é o texto de 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. E eu gostaria já de entrar com vocês nesse texto. Quem tem o boletim, eu peço que acompanhe. Quem não tem, está só com a Bíblia, pode abrir então em 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. A palavra de Deus diz o seguinte: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Meus irmãos, essa palavra gnosticismo, apesar de não aparecer nas Escrituras, é um texto que frequentemente os apóstolos e os discípulos de Jesus no Novo Testamento acabam tratando com a Igreja de Cristo. E o entendimento do gnosticismo é importante para que a gente compreenda as Escrituras, para que a gente tenha um certo fundamento nessa área para compreender as passagens que tratam desse assunto. E também nos ajuda a identificar não o gnosticismo daquele tempo, mas o gnosticismo moderno e que muitas vezes se encontra nas nossas vidas. A Bíblia, em outros momentos, ela trata desse assunto, não só em 1 João. Em Apocalipse, 2 vezes são citados os nicolaítas. E boa parte dos historiadores concorda que provavelmente eles seguiam a doutrina do gnosticismo. Paulo, por exemplo, em Colossenses, ele cita o gnosticismo, não com essas palavras. E na primeira carta a Timóteo, ele termina a sua carta dizendo o seguinte: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Esse do saber que Paulo coloca é quase como um título para endereçar aqueles que estavam colocando e trazendo para dentro da igreja essa falsa doutrina. Mas voltando para o boletim agora, meus irmãos, vamos fazer a leitura. Um dos alvos de João em suas epístolas é a defesa da fé contra um movimento herético que crescia no cristianismo. Talvez o mais antigo deles, o gnosticismo. O termo tem sua origem na palavra grega gnosis, que significa ciência, conhecimento. Na prática, o gnosticismo afirmava e continua afirmando a supremacia de um conhecimento secreto e a impureza de tudo que existe no universo material. Um gnóstico, portanto, é aquele que sabe. Para facilitar para vocês, eu queria dar um exemplo do contrário, do oposto do gnóstico, que é um movimento que também existe hoje no mundo, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o agnosticismo, que seria o sem conhecimento. Muitas vezes o agnóstico é aquela pessoa que toma um posicionamento de que não se pode saber sobre Deus. Deus é um mistério incompreensível que a mente humana não pode compreender e a gente não tem como saber se Deus existe. Então essa pessoa normalmente ela se autodenomina de agnóstico, ou seja, sem conhecimento, sem saber. Que é o contrário do gnosticismo, que é aquele que declara que possui um conhecimento diferenciado e oculto realmente. E não confundam agnosticismo com ateísmo. O ateísmo, eles realmente, apesar de se dizerem ateus, eles creem, eles têm fé de que Deus não existe, apesar da própria ciência que eles clamam utilizar, não possa provar isso. Então eu espero que isso já dê um panorama para vocês do que se trata o gnosticismo. O gnosticismo é essa ciência que vem entrando e permeando na igreja no tempo de João, já poucos anos depois da morte do nosso Senhor, e que vem crescendo e tomando corpo, e por isso que ele traz esse assunto à tona. E nessa primeira carta de João, ele usa quase a carta inteira para tratar desse assunto, e por isso que vocês vão perceber que no estudo a gente vai trazer outras passagens dessa mesma carta,
e o entendimento do que é o gnosticismo e do impacto que isso tem na vida cristã, eu acredito que vai nos ajudar bastante a entender o que João está trazendo para a igreja e qual é realmente a exortação que ele faz. Na igreja, o gnosticismo começou a emergir por meio do sincretismo, uma mistura de conceitos gnósticos com conceitos cristãos. A base da doutrina era a negação de que Jesus é plenamente o Cristo e o Filho de Deus. E por esse motivo, João escolhe o termo anticristos, para se referir aos promotores de tal heresia, e também comunica que eles já eram muitos, conforme 1 João 2,18. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. 1 João, capítulo 2, versículos 22 e 23. Essa negação se dava pelo ensino de que Jesus Cristo não havia encarnado, conforme 1 João 4, versículos 2 e 3, que é o texto do nosso boletim. Então, apesar da nossa tendência cultural de associar o anticristo a essa visão escatológica, apocalíptica, para João, todo aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus é um anticristo. Hoje existem N religiões, N seitas, crenças que negam que o Filho de Deus possa ter realmente andado entre nós e, portanto, todas essas seitas são anticristãs. Eu gostaria de lembrá-los da resposta que os judeus deram a Jesus, logo depois que ele afirmou que ele e o Pai eram um, no templo, na passagem de João 10:33. Os judeus disseram: não é por obra alguma que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Meus irmãos, realmente é um mistério. A encarnação de Jesus Cristo, que nasceu como um menino, cresceu, se tornou um homem, é um mistério. E era um mistério que não podia ser compreendido por eles. O principal entre os gnósticos e anticristo do tempo de João foi um homem chamado Cerinto. De acordo com Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, esse ensinava que, depois do batismo, desceu sobre ele, Jesus, daquela potência que estava acima de todas as coisas, o Cristo, na forma de pomba, e desde então começou a anunciar o Pai incógnito e a fazer milagres. Finalmente, o Cristo saiu de Jesus e voltou para o alto, e Jesus então sofreu e ressuscitou, enquanto o Cristo permanecia impassível, porque era pneumático. Cerinto e seus discípulos acreditavam que Jesus serviu apenas como uma cápsula para a habitação temporária do Cristo, mais especificamente do seu batismo realizado por João Batista até momentos antes da sua morte na cruz. A encarnação do Cristo espiritual em um corpo terreno era tido como uma impossibilidade, pois a matéria era má. E então, quem morreu na cruz foi apenas Jesus, e não Jesus Cristo. Meus irmãos, para vocês terem um panorama, Irineu de Lyon, ele era um discípulo de Policarpo. E esse, por sua vez, ele foi discípulo do próprio João apóstolo. Então ele estava muito próximo do tempo de João, por volta dos anos 150 depois de Cristo, até 200 e pouquinho. E essa citação que tem no boletim, ela se encontra num tratado que ele escreveu por volta de 180 depois de Cristo, chamado Contra as Heresias, onde ele cita várias heresias que já estavam presentes dentro da igreja naquele tempo, pouco mais de 100 anos depois da morte do nosso Senhor Jesus. E uma delas era o próprio gnosticismo. E ele cita e apresenta esse homem chamado de Cerinto, que, pelo que ele expõe, e pela citação dele, era o alvo de João nas suas principais
exortações contra essa doutrina. Nesse mesmo livro, ele relata um evento que é bastante curioso. Ele diz que alguns haviam ouvido de Policarpo, que havia andado com João, que o apóstolo, tendo ido um dia a algumas termas de Éfeso, e tendo notado que Cerinto se encontrava no mesmo local, ele precipitou-se para a saída, sem tomar banho, dizendo ter medo que as termas desmoronassem, porque no interior se encontrava Cerinto, o inimigo da verdade. Isso também é uma citação dele, desse mesmo contra as heresias. Então, o entendimento gnóstico da cristologia realmente é bastante complexo. Eles basicamente pregavam naquele tempo de João que o Cristo havia entrado em Jesus a partir do batismo dele nas águas por João Batista. E antes da sua morte, o Cristo saiu de Jesus Cristo. E quem morre na cruz é apenas Jesus, é apenas um homem. Eles pregavam também que Jesus Cristo não poderia ter sido gerado da Virgem Maria pelo Espírito Santo, mas sim da simples união de Maria com José. Ele era um homem como qualquer outro homem. Não havia nele qualquer tipo de divindade. Apenas a partir do momento que o Cristo vem habitar nele, o que ele chama de potência que desceu do céu. O entendimento do contexto por trás das exortações de João, nessa primeira epístola, nos esclarece por que ele iniciou sua epístola assim. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. 1 João 1:1. Cristo foi visto, meus irmãos. Cristo foi visto e tocado enquanto esteve na terra. Não só antes, mas também depois da sua morte e ressurreição. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. João 20, 27 e 28. A doutrina da encarnação, da união hipostática de Jesus Cristo, que o declara como plenamente homem e plenamente Deus, é crucial para o Evangelho e para a vida cristã. É interessante lembrar, meus irmãos, que o próprio apóstolo João é quem conta esse testemunho de Tomé, de que Jesus pediu para ele colocar realmente a mão nas suas feridas, e foi o próprio apóstolo João que relata a experiência que ele mesmo teve durante a ceia, onde ele reclina, ele se deita no peito de Jesus Cristo, para mostrar realmente que Jesus Cristo estava lá em carne e osso, e ele era o Messias enviado do Senhor, ele era o Cristo, verdadeiramente. E é o próprio João que faz essa questão de registrar tudo isso. Rejeitar a encarnação é negar o perfeito sacrifício pelos pecados do povo de Deus. Se Jesus não tivesse sido gerado do alto, pelo Espírito Santo, ele não teria vindo da parte de Deus, mas da parte de Adão. Se Jesus fosse apenas um homem, e nele não houvesse divindade alguma, ele estaria manchado pelo pecado. Romanos 5,19. E João Batista não poderia tê-lo anunciado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. O Cordeiro precisava ser perfeito, como Deus é perfeito. Vejam, meus irmãos, como o gnosticismo tem esse poder de despedaçar toda a substância do Evangelho, até o ponto de que ele não consegue mais ser reconhecido e nem aplicado na vida de ninguém. Paulo, em Romanos, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A mensagem de Jesus Cristo crucificado e ressurreto, esse é o poder da salvação. Poder de Deus da salvação. E por isso no Novo Testamento existe tanta preocupação com esse assunto, de permanecer a mensagem do Evangelho pura e verdadeira. Um Evangelho corrompido, uma mensagem corrompida, ela deixa de ser poder de Deus e traz apenas condenação. Um gnóstico, ao afirmar que toda matéria física é inerentemente má,
extingue qualquer expectativa pela ressurreição do corpo, à semelhança do nosso Senhor. Ele jamais poderia desejar um novo corpo. Para ele, portanto, a salvação seria a busca pela fuga do corpo físico e da terra, para uma realidade unicamente espiritual. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Somos o povo de uma nova criação, tão palpável quanto as marcas da cruz, e da qual Jesus é o primogênito. Queridos, a nossa esperança enquanto cristãos é que nós venhamos a ter um corpo glorificado. Um corpo como Jesus Cristo recebeu na sua ressurreição. A nossa esperança não é, vamos para o céu um dia. A gente precisa colocar isso na cabeça, meus irmãos. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. E não é justiça do jeito que eu penso, não é justiça do jeito que você pensa, é justiça como Deus declara na sua palavra. Não é justiça como os ministros do STF pensam. Não é justiça como a guerra cultural que acontece. A gente ouve tanto falar sobre injustiça, injustiça, injustiça. Não é o que eles pensam, é o que Deus pensa. E é do jeito que ele declara na sua palavra. O gnosticismo cria um dualismo entre céu e terra, entre espiritual e terreno, e vincula o bem e o mal, respectivamente, a cada uma dessas esferas da realidade. Esse dualismo é estranho às Escrituras e à fé cristã. Em Gênesis 1:31, lemos que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Cada dia e cada parte da criação era boa, e ao final tudo era muito bom. Adão foi feito bom e tinha comunhão com o céu, ao andar com Deus, e com a terra, ao cuidar do jardim. Céu e terra estavam juntos, porém, quando foi tentado, falhou e toda a criação caiu. Então, esse dualismo que eu estou citando aqui no boletim, meus irmãos, é essa ideia de que, de um lado, o céu é perfeitamente bom, como Deus é bom, e do outro lado, a terra é perfeitamente má, como Satanás é perfeitamente má. É criar uma desconexão. E você tem apenas essas duas realidades. Ou você vai para o céu e é tudo bom, ou você fica na terra e é tudo ruim, e por isso que a gente tem que procurar sair daqui, deixar nossos corpos. A gente não quer nada que seja físico, que seja material. Entretanto, onde Adão falhou, Jesus Cristo foi bem-sucedido e vitorioso. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 1:20-22. O único e perfeito mediador entre céu e terra, entre Deus e os homens, nos foi dado. Nós fazemos parte do que estava sendo reconciliado na cruz. Então a palavra de Deus vai dizer que a obra da cruz reconcilia todas as coisas, quer no céu, quer na terra. E inclusive nós mesmos, que éramos estranhos e inimigos por conta das nossas obras malignas. Então é importante a gente ter esse entendimento que para o gnóstico, para o gnosticismo, a ideia de uma criação boa pela parte de Deus era inaceitável. Não foi o próprio Deus que foi o criador de todas as coisas. Foi uma entidade inferior. E essa entidade inferior não era boa e criou a terra má, e ela é originalmente má.
enquanto nós cristãos proclamamos que a criação é boa, porém corrompida por conta do pecado e por conta da queda. Então a obra da cruz tem esse papel de reconciliar todas as coisas na terra e no céu. Então entender essa forma de linguagem, essa forma de se portar realmente, como o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Colossenses, ele diz que no corpo da sua carne foi feita essa obra. Olha quão palpável é. É importante para que nós, enquanto igreja, entendamos qual é a história que Deus está contando na Bíblia. O que Deus quer com essa história maravilhosa de toda essa coletânea de livros inspirados pelo Espírito Santo, o que Ele está nos contando. Meus irmãos, Jesus disse, eis que faço novas todas as coisas. Jesus não vai recriar tudo do nada outra vez como foi no princípio, ex nihilo. Ele irá restaurar todas as coisas e fazê-las novas. Portanto, Jesus, ao contrário do que muitos pensam, não é um revolucionário que quer pôr tudo abaixo. Jesus é um reformador. Ele está reformando sua criação por meio da sua obra na cruz e ela vai fazer toda ela nova. E nós somos parte dessa criação caída que se encontra separada de Deus por conta da queda e do pecado, mas que pela obra da cruz somos reconciliados ao Pai por meio de Jesus Cristo, o Filho. No Sermão do Monte, Jesus afirma que são bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Essa é só uma das várias promessas de Deus aos seus santos a respeito de bênçãos terrenas. Mas promessas semelhantes também foram feitas ao próprio Filho. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus é tentado no deserto. Satanás lhe oferece todos os reinos do mundo e a glória deles, se prostrado o adorasse. O problema da oferta não era o seu prêmio, mas sim a condição para recebê-lo. Todos os reinos do mundo já haviam sido oferecidos ao Filho, pelo Pai, sob outras condições. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 2, 7 e 8. O custo, porém, meus irmãos, seria a sua paixão na cruz do Calvário. Meus irmãos, e a gente lê esse salmo e a gente pode parar para pensar, ok, mas quando que isso aqui aconteceu? O que quer dizer, meu filho, eu hoje te gerei? Ao que a palavra está se referindo? E os apóstolos nos contam. Em Atos 13, 32 e 33, a palavra de Deus diz o seguinte, nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meus irmãos, isso aqui está falando da ressurreição. E cada cristão que está aqui e que está ouvindo, declara Jesus como ressurreto, como os apóstolos declaravam, como os apóstolos testemunharam. A pergunta, portanto, que fica é, será que o Filho pediu ao Pai todas as nações e as extremidades da terra como sua possessão? Será que Jesus fez essa pergunta? Fez esse pedido? Depois de ter ressuscitado no terceiro dia, o Filho recebeu sua promessa, sua prometida herança. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. A sua obra estava completa
e a promessa do Pai cumprida. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1. O Senhor criou, e quando sua criação se rebelou, ele empreendeu em resgatá-la. Ela lhe pertence. Meus irmãos, eu gostaria de abrir um texto com vocês, Mateus 28, esse que a gente acabou de ler. A partir do versículo 18, a gente vai ler o 19 e o 20 também, que são as últimas palavras do Evangelho de Mateus. Jesus, após sua ressurreição, após ter recebido a promessa do Pai, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, essa passagem ficou conhecida como a Grande Comissão. É bem possível que boa parte das Bíblias tenha como o título dessa perícope a Grande Comissão. Porque essa é a Grande Comissão, Jesus enviando sua igreja na sua missão de pregar o Evangelho a toda criatura, discipular todas as nações, batizando-os em nome da Santa Trindade e ensinando-os a guardar todos os mandamentos que ele tinha ordenado. Mas é importante a gente notar, meus irmãos, que Jesus não disse ide fazei discípulos. Jesus disse ide, portanto, fazei discípulos. A sua autoridade sobre céu e terra é o fundamento no qual ele envia a sua igreja na missão. Se ele não tivesse autoridade sobre o céu e a terra, ele não poderia enviar o seu corpo para fazer a sua obra. A grande comissão dada à igreja de Cristo é de discipular as nações e ensiná-las a guardar os seus mandamentos. Mas se tudo o que nós temos a oferecer para o mundo é a ideia de que o céu um dia, o céu um dia, o céu um dia, esse escapismo, nós nos tornamos culturalmente irrelevantes e não praticamos a verdadeira fé. Tiago 1:22 vai dizer o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando o gnosticismo entra, o evangelho se vai. E com ele, a vida cristã. A fé gnóstica, que supostamente concederia acesso a conhecimentos secretos e elevados a respeito da natureza do Cristo e da criação, traz consequências diretas às vidas dos seus praticantes. No caso da igreja, no tempo de João, a forte tendência à busca pela ciência e uma despreocupação com a vida terrena levou à libertinagem e a um desprezo pela questão do pecado. Afinal de contas, pecar era uma mera consequência da natureza da criação. Se lembrem, a natureza da criação para eles era má. O pecado era simplesmente, fazia parte daquilo. O apóstolo João acautela os irmãos dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, o pecado. 1 João 3, 7 e 8. O gnosticismo foi declarado como uma heresia logo nos primeiros anos do cristianismo. Mas de forma sorrateira, sempre esteve presente, causando dano durante a história da igreja. Religiões e seitas como o islamismo, o espiritismo e aquelas que praticam o ocultismo abraçam muitos dos conceitos dos cristãos gnósticos iniciais. Ainda que nesses casos os vestígios da gnose
sejam mais facilmente identificáveis, o gnosticismo está impregnado no homem desde a queda. E ainda hoje aparece na igreja por meio de movimentos mais sutis. Então é bem possível que você já tenha ouvido sobre aquela ideia de um Cristo celestial, de um Cristo espiritual, e que é algo que você tem que encontrar em si mesmo, e você procura focalizar toda a energia. Isso tudo, meus irmãos, tem origem no gnosticismo. Nesse ponto do estudo, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. Essa história é a história do primeiro cabo de telégrafo transatlântico. Isso foi uma operação de 3 anos, que demorou 3 anos para ser realizada. Ela foi realizada pela Companhia de Telégrafo Atlântico, fundada por 2 homens. 2 homens que haviam ouvido falar de Samuel Morse, aquele que deu o nome para o código Morse, que a gente conhece até hoje, do sonho dele e da fé que ele tinha de que era possível fazer uma transmissão via cabo transatlântica. Esses 2 homens, então, fundam essa Companhia de Telégrafo Atlântico para realizar essa missão. Esse cabo que eles construíram era um cabo de um conjunto de cobre. Eram vários cabos que formavam um cabo só, feitos de cobre. Alguns desses cabos tinham a espessura de um charuto, mais ou menos. Outros já tinham a espessura de talvez uma mão inteira, uma mão cheia. E ele foi conectado de Terra Nova, que é uma ilha do Canadá, até Valentia, que é uma ilha na Irlanda, do outro lado do Oceano Atlântico. E em 16 de agosto de 1858, a primeira mensagem da história transatlântica foi transmitida em tempo real. E a mensagem foi a seguinte: diretores da Companhia de Telégrafo Atlântico, Grã-Bretanha, para diretores na América. Europa e América estão unidas pelo telégrafo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lucas 2,14. Meus irmãos, essa obra foi realizada por homens como eu e você, que se assentam no banco da sua igreja todo domingo para ouvir mais sobre os mistérios de Jesus Cristo e da sua palavra. E eles fizeram isso porque eles entendiam sua missão no mundo enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, de expandir o reino de Deus até os confins da terra. Então, se hoje a gente tem um iPhone na nossa mão e a gente pode se conectar do outro lado do mundo, ou com um irmão que está a poucas quadras da nossa casa e fazer uma videochamada, a gente pode agradecer a Jesus por conta disso. Meus irmãos, houve um tempo, não tão distante, em que a igreja de Cristo entendia o seu papel de sal da terra, não é sal do céu. E luz do mundo, não é luz do céu. Sal da terra e luz do mundo. Hospitais eram fundados por cristãos, por igrejas. Escolas e universidades recebiam os nomes de grandes homens da fé. Políticos cristãos lutaram e conquistaram o fim da escravidão. Soldados cristãos lutaram guerras justas porque sabiam por quem estavam lutando. Mas eis que, pouco mais de um século atrás, algo chamado de secularismo começa a surgir no horizonte. O secularismo começa comendo pelas beiradas com as suas ideologias comunistas e sua ciência darwiniana de evolucionismo e de naturalismo. E o secularismo diz basicamente o seguinte: você quer ter o seu negócio de religião de Jesus Cristo? Você pode ter, vai para o seu cantinho e deixa os assuntos de gente grande com a gente. E nós compramos essa ideia, meus irmãos. A gente acreditou nisso. A gente terceirizou tudo
que a igreja sempre foi famosa e reconhecida e que gerava exaltação ao Pai pelo Filho, nós terceirizamos tudo, todos os nossos serviços. Tudo que sempre foi construído e sustentado pela igreja e pelos membros do corpo de Jesus Cristo, nós entregamos para o Estado cuidar. A viúva está mal? Tem psicólogo lá no posto de saúde para atender. O filho precisa ser educado? Tem escola aqui para a gente formatar ele e ele ser mais um soldado do secularismo. Ficou doente? Tem o SUS, tem o médico para atender. Precisa de casa? A gente constrói. E agora, meus irmãos, a gente diz mais sim, Senhor, para o Estado do que para Jesus Cristo. Mas quem é o Senhor do Estado é Jesus Cristo. E nós devíamos estar dizendo sim, Senhor, para Ele. Irmãos, nós talvez estejamos enfrentando o maior e mais ardiloso, engenhoso inimigo de Cristo e do cristianismo. O secularismo. E ele é tão perigoso porque a gente não percebe que ele está presente. A gente se conforma a ele porque ele vem com mensagens de amor, com mensagens de paz. O secularismo se infiltra na igreja com bandeiras de paz e amor, com bandeiras coloridas de orgulho. E nós, enquanto cristãos, a gente não sabe nem responder em uma só voz por que abortar a criança no ventre é uma abominação aos olhos de Deus. Bom, a palavra de Deus é bastante clara. E nós aqui não enxergamos. A palavra de Deus diz, não matarás. É simples assim. A situação do mundo, às vezes parece tão caótica, e está como está, porque a igreja abandonou o seu papel de sal da terra e luz do mundo. A situação do mundo é responsabilidade da igreja de Jesus Cristo, que foi comissionada para ser sal da terra e luz do mundo. Comissionada pelo seu Senhor, que é o Senhor do céu e da terra. Para que nós ensinemos todas as nações a obedecer seus mandamentos. E nós mesmos já o abandonamos. Meus irmãos, lembrem-se da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. A gente quer, como o pastor Eric falou aqui na introdução, a gente quer que a vontade de Deus, como ela é feita no céu, seja feita na terra também. A vontade de Deus está revelada na sua palavra e não na palavra dos homens. Não na palavra do político que eu gosto, não na palavra do pastor que eu gosto, não na palavra do seriado ou da música que eu ouço, mas na palavra de Deus. O secularismo que a gente vem trabalhando aqui é a porta de entrada para o gnosticismo moderno. E o gnosticismo moderno, assim como o secularismo, nega não só que o Filho de Deus caminhou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, mas nega todas as coisas e nega a própria razão. Ele nega a existência de uma verdade. Tudo se torna subjetivo. O gnosticismo moderno é muito mais perigoso, meus irmãos, do que o gnosticismo que Cerinto pregava. É o que permite essa porta que se abre e permite ao cristão que adentra nela de pensar assim, está tudo perdido mesmo. Deixa a coisa rolar, mas eu vou para o céu. Eu vou para o céu. É o que permite que o cristão que se adentrou nessa porta considere o pecado só uma vezinha, porque a carne é fraca. Mas eu vou para o céu. Meus irmãos, isso é vida de cruz de ponta cabeça. João encaminha o fim de sua epístola com as seguintes palavras. Pois há 3 que dão testemunho,
o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. 1 João 5, 7 e 8. Três que dão testemunho. Para que o Espírito de Deus seja reconhecido em nós, devemos confessar que Jesus Cristo passou tanto pelas águas do batismo quanto pelo sangue da cruz. De outra forma, seríamos anticristos. O Espírito de Deus, meus irmãos, como nós lemos, ele dá testemunho, junto com a água do batismo de Jesus Cristo e junto com o sangue. João sabe do que Cerinto estava pregando, de que o Cristo havia vindo só no batismo e saído antes do sangue da cruz, e ele direciona essa palavra de forma direta. São três testemunhos na terra: o Espírito, a água e o sangue. Dão testemunho de que Jesus é o Cristo e ele andou entre nós. E ele morreu na cruz e ele ressuscitou no terceiro dia. Assim como o apóstolo alertou, também devemos nos acautelar e nos lembrar da oração que o Senhor nos ensinou. Mateus 6, 9 e 10. Vivendo pela fé e trabalhando para que a vontade do Pai seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. A igreja de Cristo deve ser uma cidade edificada sobre um monte, para que todos os olhos vejam e todos os ouvidos ouçam que Jesus Cristo é o Senhor, sobre o céu e a terra, e sobre tudo que nela há. Meus irmãos, chega de se esconder. A mensagem do Evangelho é sal para a terra, é luz para o mundo. A salvação que nós pregamos por meio da mensagem da cruz de Cristo é o que vai expandir o reino de Deus até os confins da terra. É o que vai converter todas as pessoas, pessoas de todas as nações, meus irmãos. É essa mensagem, e é essa mensagem que a gente não pode esconder, mas sim pregar com confiança de que Jesus hoje reina. Jesus hoje tem autoridade sobre céu e terra e Ele está conosco até a consumação do século. Eu gostaria de fazer um breve momento de oração com vocês, meus irmãos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. Que o Teu Espírito Santo use tudo que foi pregado aqui da maneira que lhe apraz. Que pela Tua graça nós sejamos encorajados pela pregação das Tuas verdades, da Tua palavra, encorajados uns pelos outros a viver uma vida de sacrifício por Jesus Cristo. Que nós entreguemos a nossa vida, os nossos corpos como sacrifício vivo para a Tua obra, Deus. Apesar de todo o custo que existirá. E existirá um custo, e nós sabemos disso, ó Pai. Que nós não nos encolhemos diante dessa realidade, como Jesus não se encolheu diante do desafio de enfrentar a cruz, de receber toda a ira santa de Ti, ó Pai. Nos ajuda enquanto igreja a nos formatarmos a Tua palavra e não ao mundo, e não ao século, não ao secularismo, ó Pai. Que nós sejamos corajosos para empreender em áreas da vida que requerem realmente a verdade da Tua palavra. Cada um tem a sua parte no ministério do corpo de Cristo, ó Pai. Revela a cada um de nós o seu papel. Nos dê confiança para agirmos como cristãos diante de um mundo tão bagunçado como o que está hoje. E que parece que bagunçou cada vez mais a cada dia que passa diante dessa situação. A Sua igreja precisa se levantar, ó Deus. Nos levanta, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus. Amém.